Oi, gente, vocês estão aqui? Se você estiver aqui, me dá um oizinho para eu saber. Eu vou esperar vocês um pouquinho, porque eu fiz uma confusão só. Eba, Graciele! Oi, Graciele, tudo bem? Oi! Oi, Vanessa! Oi, Carlos! Lavov, tudo bom, gente? Não sei se vocês. Ai, que bom! Não sei se vocês viram lá no YouTube, eu tô faz quase uma hora tentando fazer aquele negócio funcionar. E não consigo, porque acho que eles mudaram. Oi, Giovana. Oi, queridos, tudo bom? Então, eles mudaram alguma coisa lá, porque eu já fiz um live antes. Eu fiz um live antes, só sem querer, antigamente. E agora que eu preciso fazer, não tô conseguindo. É, dá para fazer aqui também, Vanessa. Oi, Rodrigo. Valdirene. Oi, gente. Boa noite. Flávia. Claudinha, Adriana. Oi, tudo bom, gente? Ai, tô muito feliz de estar aqui com vocês, fazendo esse live. Quando eu aprender, a gente faz lá no YouTube. Tá bom, fica combinado, porque no YouTube tava vendo e eu. Você tava me vendo, Vanessa? Nossa, não preciso aprender direito, porque eu não achei que vocês pudessem me ver. Que coisa. Preciso aprender isso direito, tá vendo só? Então, gente, ai, tô tão feliz que vocês estão aqui. É, então, eu queria conversar mais com vocês, mais de frente a frente, né? Oi, Thaís, oi, Lígia. É, vou aprender. Um dia eu aprendo essas coisas, eu não sou muito boa com tecnologia. Então, gente, queria que vocês me fizessem perguntas aqui, queria conhecer um pouquinho mais vocês, a gente conversa aí aqui no Face direto, mas as coisas ficam. É bem mais fácil, né, falar do que digitar. Então, eu queria saber mais sobre vocês, queria explicar mais sobre mim, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a minha vida, se vocês quiserem saber qualquer coisa sobre a minha vida aqui, para a gente se conhecer um pouquinho melhor, né? A gente pode falar sobre o que vocês quiserem, narcisismo ou não, não só para a gente conversar um pouquinho mesmo, para vocês me conhecerem melhor. Então, oi, gente. Oi, Denise. Também te adoro. Adoro vocês todos, viu? Para falar a verdade, esse grupo aqui é muito gostoso, né? Eu adoro ver. Acho que o meu marido está até com ciúme, porque eu fico falando com vocês direto e ele, toda hora, ele fica perguntando com quem que eu tô falando. Tá com ciúme de vocês, gente. Mas eu queria só conversar, né? Vamos conversar um pouquinho, trocar ideia, falar sobre narcisismo ou não, qualquer coisa que vocês quiserem me perguntar, alguma dúvida que vocês possam estar tendo. Desculpa, me pergunta aí pra gente conversar. Oi, Dália. Oi, Paula. Ai, que bom, gente. Ana Carla. Oi, Gabi. Amo seus vídeos. Ah, obrigada, gente. E olha, já que a gente tá aqui conversando, deixa eu falar. Esse negócio de vídeo no YouTube, pra mim isso ainda é muito novo. A verdade do meu canal. Meu nome é Gabriela, Vanessa, Gabriela. Mas todo mundo aqui não consegue pronunciar meu nome aqui nos Estados Unidos, então é Gabi, sempre é Gabi, né? Que eles me chamam aqui, mas ficou Gabi. Eu nunca falo meu nome completo aqui, porque se eu falo, eles acham que é outra coisa. Então, então ficou Gabi mesmo. Então, mas quando eu tava falando do canal do YouTube,
Eu comecei assim, sabe quando você começa achando que não, nem vai dar certo, né? Porque eu já tinha tentado aqui nos Estados Unidos, sem sucesso nenhum. E daí, quando eu fiz um pro pessoal brasileiro, que eu já tinha esse grupo aqui, antes de fazer os vídeos. E alguns de vocês lá do comecinho desse grupo pediu para fazer uns vídeos e eu comecei a fazer e daí deu certo, mas foi muito sem eu esperar que isso pudesse acontecer. Então, sou muito feliz por isso. Ah, vocês gostaram? A Vanessa está falando que gostou muito do meu último vídeo. Obrigada. Adriana Mendes, esse grupo não tem como ser melhor. Gabi, foi um presente que você criou pra gente. E eu só tenho a agradecer. Olha, e quando eu falo para vocês que eu só tenho a agradecer a vocês, é verdade, gente. Sabe, falando sobre os nossos problemas, dividindo, a gente continua se curando, né? Continua a recuperação emocional. É, sempre foi muito difícil dividir com qualquer pessoa, até para minha família, demorou anos para eu falar para eles o que estava acontecendo comigo. E na época dos meus abusos, né, com os meus narcisistas, principalmente o meu ex-marido, não tinha esse negócio de Facebook, YouTube, essas coisas. Então, eu fiquei sozinha mesmo. Por isso que eu queria criar um grupo assim, porque a gente pode dividir e falar no YouTube com pessoas que eu nem conheço sobre isso. É difícil, viu? Continua sendo difícil para mim. Então, vamos ver aqui. A Claudinha tá falando, ainda não consigo entender porque nem todo narcisista é psicopata, se ambos não possuem empatia. É confuso. Tá, então eu vou tentar explicar isso para vocês. Todo narcisista, todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. E como é que funciona isso? O narcisista, ele não tem empatia, como também o psicopata, porque os dois são narcisistas de alguma forma, certo? Que eu acabei de falar. Só que a diferença, gente, é que o psicopata, ele não precisa de ninguém para sobreviver. Então, deixa eu explicar assim. Quando a pessoa é sociopata, por exemplo, e narcisista, ela precisa de alguém para suprir eles precisam da nossa felicidade para supri-los. Então, quando eles nos veem felizes, eles querem eles querem destruir aquela felicidade para eles se sentirem melhor. Eles precisam de outras pessoas para se sentirem superiores. Então, esse é o narcisista sociopata. O narcisista psicopata não precisa de outras pessoas. E é por isso mesmo que eles acabam matando outras pessoas. É fácil para eles matarem outros porque eles não precisam de ninguém para dar a validação deles. Eles são maus mesmo, não que os outros também não sejam, mas por isso que eles acabam matando, se vingando e fazendo coisas horrorosas, por isso mesmo, por não precisarem eles são ruins. Então eles se acham superiores, eles se acham todos poderosos e não precisam de ninguém para falar isso para eles. Então essa é a diferença. Você entendeu agora, Claudinha? Então os dois é confuso porque eles não têm empatia mesmo. Só que o psicopata, eles não precisam de ninguém para validá-los, né? Oi, José Joaquim, Pati, Neuro, boa noite. Ele tá perguntando, a Pati. Tenho dúvidas sobre a consciência do narcisista, se ele tem noção do quanto nos faz sofrer e gosta disso. Não tem noção e por isso nem liga. Ou se não tem noção, né? Isso aqui é uma pessoal para vocês. Eu achava, depois de ter estudado muito, sabendo que eles não tinham noção pelos livros que eu lia, né, e tudo mais, os livros falam, eles têm noção, né, do que eles fazem. Só que eu não acreditava, por quê? Porque a gente é empata, né? Então a gente fica sempre querendo dar desculpa para eles, e eu não queria acreditar o que estava acontecendo comigo, como muitos de vocês, né? Então eu ficava dando desculpa, né, para todos os narcisistas que estavam na minha vida. Então, por ser empata. Mas daí, gente, depois eu só descobri a verdade, assim, por mim, porque eu sou uma daquelas pessoas que às vezes não consegue aprender a não ser vivendo, né? E isso é muito ruim, muitas vezes. Mas eu descobri mesmo por causa daquela carta, daquele vídeo que eu fiz para vocês.
por isso que eu achei tão importante fazer aquele vídeo. Caso vocês fossem como eu e que quisessem ver a prova, né, que eles sabem mesmo quem eles são, foi por isso. Então, eles têm consciência de quem eles são ruins, eles sabem disso, mas na cabeça deles, eles não acham que o jeito deles ser é ruim. Eles acham que eles merecem ser desse jeito. Eles acham que eles acham que a gente merece a presença deles é o nosso presente, né? Então, tudo que eles fazem pra gente, mesmo sendo horrível, eles, eles acham que a gente merece, porque eles podem fazer o que eles querem com a gente. Então, é isso. A Isabel falando boa noite. A Paula Valadão falando, você conhece a Jane Six? Um dia, quem sabe, vocês façam um vídeo em dupla. Não conheço ela, mas vou procurar. Obrigada pelo tip aí. E daí eu falo com ela, talvez ela queira falar comigo. Vai ser uma honra, né? Porque eu ainda me vejo desse tamanho, gente, sabe? Eu não... Claudinha falando. Claudinha Costa. As pessoas não entendem que a gente passa. Você nos ajuda muito. Obrigada. E sabe, gente, quando eu terminei, não sei se eu falei isso já em algum vídeo pra vocês, quando meu casamento com o meu ex-narcisista acabou, eu fazia seminários como que chama? Em abrigos aqui nos Estados Unidos. Depois que eu consegui me recuperar, eu fazia palestras, eles me convidavam, eu, né, me voluntariei para fazer palestra e falar com pessoas que estavam passando por isso, pela mesma coisa que eu tinha passado. E as meninas falavam para mim que gostavam muito de me ouvir, porque eu já tinha passado por isso, né? E tinha psiquiatra que ia lá conversar com elas, mas elas falavam para mim que gostavam de me ouvir pelo fato de eu ter passado. Então, eu sei como vocês estão sentindo, porque eu também, quando eu passei por isso, sabe quando tem gente que fala pra gente, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas nunca viveu. Então, dá vontade até de falar, meu, você não sabe o que você tá falando, né? Porque você não sabe o tamanho da coisa, não é simples, né? Não é faça isso, faça aquilo. Tem muito mais atrás disso, tem todos aqueles sentimentos, né? E é por isso que eu fiz aquele vídeo também ontem sobre narcisistas na nossa família, porque é uma das coisas que as pessoas falam, contato zero. Às vezes não dá para ter contato zero, né? E quem não viveu isso não consegue entender, né? Porque a gente é empata, principalmente esses empatas, como que a gente vai ter contato zero com uma pessoa que é da família, né? Então, às vezes fica difícil. E por isso que quem viveu isso consegue entender um pouquinho melhor, né? Pelo menos sentir, né? Um pouquinho melhor. A Vanessa pergunta: aí nos Estados Unidos você abordava qual assunto em seus vídeos? Falava sobre narcisismo ou outro assunto? Eu falava aqui mais sobre coisas de saúde mesmo. Eu comecei falando sobre coisas sobre dietas e perda de peso, esse tipo de coisa. Coisas para curar o corpo com o que a gente coloca dentro do nosso corpo, curar a nossa mente com coisas que a gente põe dentro do corpo, porque isso, a nossa saúde, né, no geral, tem a ver com tudo que a gente faz, tudo que a gente coloca dentro do corpo. Se a gente come besteira só, fica mais difícil para o nosso cérebro colocar todas as químicas juntos para a gente conseguir se recuperar mais. E eu posso falar com vocês sobre isso também no canal, se vocês quiserem. Mas era sobre isso que eu falava mais lá. E falava também sobre narcisismo aqui e ali, mas eu nunca tinha gente interessada. Então eu parei de fazer lá. Às vezes agora eu falava coisas sobre besteira, que nem quando uma das vezes que eu fui para o Brasil, eu filmei eu comendo, como que chama? Goiaba e são 3 frutas que eu comi, maracujá e eu não sei o que mais. E como aqui não tem essas frutas, foi um dos vídeos que eu mais tive gente assistindo. Foi esse vídeo, que não tem nada a ver com o que eu tava querendo. Vamos ver, então. Vamos ver, Gabriela Martins. Seu grupo e os seus vídeos são presentes, ajuda a conscientização. Obrigada, Gabi.
Ana Rosa entrou aqui. Lígia Santos, narcisistas não têm sentimentos nenhum. É verdade, nenhum. Que bom que você entendeu, Claudinha. Ó, gente, eu tô aqui tentando ver todos os seus comentários. Se eu pular algum, desculpa e me fala aí que eu volto. Mas o sociopata narcisista precisa de pessoas, mas tem problemas em se relacionar ao mesmo tempo, né? Sim. Então é assim, ó, Adriana Mendes fez essa pergunta. Então, o sociopata narcisista precisa de pessoas, mas tem problema em se relacionar. E eles têm problema de se relacionar, primeiro, porque eles fingem, né? Eles não têm. Imagina uma pessoa que não tem sentimento nenhum e tem que aprender a como se comportar para não se destacar, né? Então, a pessoa má, que se não fingisse ser uma pessoa boa, se destacaria. Então, para os narcisistas sociopatas, é muito cansativo. Imagina, é muito cansativo eles terem que fingir para tanta gente. Por isso que eles se distanciam, né? E por isso que no começo, por isso que só a família dessas pessoas conhece quem eles são, né? Porque dentro de casa eles não podem fingir por tanto tempo. Mas para amigos, todas as pessoas que se relacionam, quando começa a ficar muito perto, muito próximo, eles descartam. Porque se eles não têm nada a ganhar com o relacionamento, eles não querem se relacionar. Então é isso que acontece com o sociopata. Já o psicopata não tem amigo nenhum e não tá nem aí, né? Se alguém fizer alguma coisa de mal para ele, eles vão se vingam e é horrível, né, gente? A Rosileia falando boa noite, boa noite. Mali Mendes entrou aqui. A Giovana falou que foi o primeiro vídeo da carta que ela viu. A Paty tá falando, entendi, só não tava querendo acreditar, né? É difícil acreditar. Sabe por que é difícil acreditar, gente? Porque geralmente quando a gente se dá em conta do que tá acontecendo, é porque a gente tá com muita dor, a gente tá com o coração despedaçado. E só por causa disso que a gente corre atrás para querer saber o que tá acontecendo. Então, se a gente tá com o coração despedaçado, é porque a gente ama aquela pessoa. Porque você não estaria nem aí, não é mesmo? E é por isso que dói tanto quando a gente descobre quem essas pessoas são, porque é numa fase que a gente tá querendo salvar o relacionamento, procurando respostas, e daí a gente descobre quem eles são. Então é uma bomba, né, que cai na nossa vida. A Isabel tá falando. No final parece que nós somos loucas e eles são os santinhos. Até os meus parentes estão custando acreditar. É verdade. Oi, Gabi. Renato tá falando. Oi, Rê, tudo bom? A Andressa, olá, boa noite. Daí a Claudinha tá perguntando. A Gabi, incesto em família, qual o perfil? Psicológico? É narcisista também? Olha, tem em estudos, né, que eles fazem, tem casos tem muitos casos que é coisa de narcisista, e quando isso acontece, há muitos estupros. Por isso que acaba sendo incesto com estupro, porque a pessoa narcisista acaba estuprando a filha. Nos estudos que eu já fiz, né, eu vi isso, mas óbvio que tem casos também que não são, né, que as pessoas acho que se escolhem. Tem é muito padrão de família também. Se você vê que tem incesto na família, você vê que tem mais incestos, né? Então a coisa pode ou não ser narcisista, né? A Márcia falando boa noite, boa noite. Débora Santos, boa noite. Seus vídeos estão me fazendo muito bem. Que bom, gente, que bom. A Priscila Borges perguntando: eles têm cura? Não tem, gente. Isso que é. Isso que. Por quê, né? Porque a gente fica pensando, eu tô bem no meu relacionamento, eu quero que meu relacionamento, quero salvar, como a gente é empata, a gente quer salvar todo mundo, né? E quando você vê uma pessoa doente que não tem cura, muita parte da gente fica querendo segurar aquele relacionamento para salvar, para ajudar a pessoa. E nesse caso, ele não tem cura. Então, quanto mais a gente quer ajudar, mais a gente sofre, porque mais tempo a gente fica com eles. Então, até a gente cair na real que não tem cura, e a única cura
é a nossa cura, quando a gente sair de perto, é só assim que a gente consegue se salvar, né? A gente não vai conseguir salvá-los. Não tem cura isso. A Lígia entrou aqui. André Ramos, boa noite. Saí da terapia direto pra cá. Ai, que bom! Eu fiz terapia ontem, gente. Também faço. A Alda, oi Gabi, linda de viver. Oi, linda, tudo bom? Lígia, boa noite. Adriana falando, meu é sociopata, ele gosta de viver nos Estados Unidos porque consegue viver distante de tudo e todos. Né? Existem casos que são assim. Mas se ele gosta de viver nos Estados Unidos e é narcisista, que bom! Né? Fica bem longe de você. Giovana, Gabi, ele me incentivava a ir no psicólogo, chegou a ir comigo. Eles gostam muito de achar que é a gente que precisa de ajuda, né? E isso, gente, isso que vocês precisam ver também. Muitos deles vão em psicólogos ou se relacionam com psicólogos ou psiquiatras, leem sobre o assunto, porque eles querem aprender a como se comportar. É como se eles estivessem fazendo uma avaliação do comportamento próprio para poder se mesclar mais. Então, quando eles vão no psicólogo, os narcisistas, é só para isso, não é porque eles estão achando que eles precisam de ajuda, não. Né? E eles sempre mandam a gente, né, tomar antidepressivo, eles mandam a gente fazer isso quando é, né, todo mundo toma antidepressivo para lidar com eles, né? Mas eles está tudo certo, não tem problema nenhum. Vamos ver, a Gisélia Alves. Tive um relacionamento com um narcisista e a família dele sempre me ofereceu um prêmio por suportar ele. Nossa, mas eu nunca entendi até agora. Nossa, então a família já tinha percebido, né? Então, vamos ver. A Cristiane também saiu da terapia agora. Ai, que bom, gente. Fico feliz de saber que vocês fazem terapia, viu? É tão importante nessa fase de recuperação. Muito, muito mesmo. Então, fiz a. Cadê? Acho que pulou aqui. Aqui, Gabi, você se considera curada? Você usou alguma terapia que não seja tradicional? Conhece a constelação familiar? O que você acha? A Vanessa me perguntou isso. Olha, eu me considero curada. Eu acho que quando a gente. Eu me. Como que eu falo? Eu fiz terapia por muito, muito tempo. Por muito tempo eu sempre que lidava com algum narcisista ainda mexia comigo. Eu sempre queria. Eu não conseguia me separar do narcisista. E quando eu consegui me separar, quando eu consegui me respeitar, quando eu consegui. Quando eu percebi os meus valores, né? Porque a gente não percebe os valores que a gente tem. E é isso que a gente precisa na terapia. Quando a gente faz terapia, a gente precisa reconhecer os nossos valores. E. Ai, desculpa, gente, meu cachorro aqui. Alguém tocou a campainha. E então, eu me considero curada assim porque isso não acontece mais comigo. Eu reconheço meus valores, eu sei, eu tenho meus limites, e é isso que em terapia a gente precisa fazer. A gente precisa reconhecer os nossos limites, a gente precisa aprender os nossos limites diariamente e lembrar disso, né? E lembrar disso diariamente. E se eu usei alguma terapia que não seja tradicional, o meu terapeuta, eu não sei se vocês sabem, se eu já falei para vocês, eu tenho aquele estresse pós-traumático. Então, às vezes me dá isso. Quando eu tava para casar, aconteceu muito. Eu até falei com vocês, acho, aqui no grupo, né? Quando eu tava na época de casar, começou a me dar uns episódios disso. Então, que vem do nada, né? A gente nem sabe que vem. Então, por causa disso, o meu terapeuta, ele fez um negócio que chama MT aqui. Eu não sei como chama aí, mas se vocês quiserem, eu faço uma pesquisa e coloco aí no grupo para vocês. Mas é um negócio para lembrar de coisas do passado. Você coloca um fone de ouvido e vem um barulhinho aqui, ali, e faz perguntas e a gente vai respondendo. E a gente não responde, a gente só presta atenção no que a gente está pensando e depois fala para ele e conecta os pontos. Às vezes não tem nada a ver o que a gente está pensando com o que ele perguntou, e daí a gente descobre por que é que a gente
sentiu do jeito que a gente estava sentindo. É uma coisa muito legal, mas com relação à constelação familiar, eu nunca fiz. Nunca fiz, mas assim, o que eu acho sobre isso, eu acho assim, gente, se é uma coisa que você acredita e que ajuda você, vá em frente, sabe? É, isso não é de acreditar, né? Isso não tem como acreditar ou não. É se dá certo ou não. É que nem em dieta, né? Tem umas que funcionam, tem umas que não. Para outras pessoas funciona. Então, a Alda falou que fez constelação e foi libertador. Que bom. Ah, a Adriana falou que nada. Ai, gente. Agora tá presa aqui com os filhos. Ah, mas isso é muito. Ai, que bom que você tá no grupo, viu, Adri? Eu fico feliz que você tá aqui, que a gente possa pelo menos te dar algum apoio, né? Você não se sentir sozinha. Ah, a Vanessa falou: você poderia falar com a gente sobre esse assunto no Facebook? Tá. Qual assunto, Vanessa? Esse negócio da terapia? Tá. MDR. Isso, MDR. Ah, isso mesmo. Obrigada, Cristiane. É isso mesmo. EMDR que chama. Não sei o que significa isso. Ah, a Lígia falou minha conexão caiu. Ah, que pena. O Regis já acabou de entrar. Também o André falou que também tem TPTC. TPTC, às vezes me pega muito mal. É uma coisa que vem do nada, a gente não espera um ataque, né, do pânico que dá do nada. A Lúcia falou, sou casada há 34 anos, esse tipo de comportamento é taxado como machismo simplesmente, no caso do esposo. Assim vivemos sempre achando que um dia as coisas mudem, sempre perdoando, mas sem ouvir um pedido de desculpa literalmente. Uma vez até disse a ele que eu tinha que procurar ajuda porque não era normal o que ele fazia, de tão magoada e indignada, mas ninguém me dava ouvidos. Nem mesmo minha família era capaz de me cuidar. Ele é bronco apenas. É o que me dizem até hoje. Esse negócio de machismo, né? Principalmente no Brasil, tem muito disso ainda, e as pessoas confundem isso com narcisismo. Mas não é, porque machismo, todos os outros ismos, né? As pessoas no fim acabam se arrependendo. Se a pessoa é machista e você depois o que não é legal também, né? Se a pessoa está sendo machista com você, não, tem que pensar também, né? Se vale a pena ou não, porque ninguém merece ninguém tratando você mal de qualquer jeito, né? Mas com relação à diferença, o machista ele vai conseguir entender, pelo menos ter remorso de alguma coisa que ele falou ou fez. Narcisista não, né? Então a gente tem que prestar atenção nesses pontos. A Claudinha me perguntou aqui, quando você estava em recuperação, senti meio anestesiada em relação ao amor? Me sinto fria. E como a gente sabe se temos... E perguntou, e como a gente sabe se temos estresse pós-traumático? Olha, deixa eu falar do estresse pós-traumático. Se você não teve, se você não sabe, é porque você não teve. O estresse pós-traumático é um ataque do pânico que você não consegue respirar direito, você não consegue pensar em nada, você pelo menos como isso entra, como isso aparece em mim, né? Você cai num choro do nada, treme, com medo. Só quem tem para saber também como que é. Como se fosse um ataque do pânico momentâneo. E o que acontece, que é a diferença do ataque do pânico, é que não tem hora, né? Não tem, são algumas coisas que chamam a atenção, que lembram alguma situação. Então, por isso que, no meu caso, tem a ver com relacionamentos. Então, por exemplo, gente, isso aqui, ó. Eu tive um episódio de estresse pós-traumático uma vez que o meu marido, agora, a gente namorava, e ele, brincando comigo, me xingou de uma coisa que o meu ex-marido me xingava direto, assim, mas quando tava bravo. E isso me deu um ataque. Tive que sair de casa. Ele nem entendeu o que estava acontecendo, porque ele só estava brincando.
E isso me deu, assim, sabe, eu não conseguia falar, não conseguia, eu estava vermelha, eu estava, parece que parecia que alguém estava segurando meu pescoço. E eu falei pra ele, olha, aconteceu isso comigo, o meu ex falava isso, eu não quero que você fale isso pra mim. E assim, coloquei o limite ali, que eu não mereço, nem brincando, eu falei, eu não quero. E ele pediu desculpa, reconheceu, e é isso que a gente vê na recuperação, entendeu? A gente vai colocando os nossos limites, o que a gente deixa, o que a gente não deixa fazer. E a outra pergunta, quando você estava em recuperação, se sentiu meio anestesiada em relação ao amor? Demorou muito para eu querer estar com alguém depois que aconteceu isso, porque a gente perde a confiança mesmo nas pessoas, né? Porque a gente perde a confiança nos outros porque a gente tem que se restabelecer, porque a gente foi mentiram pra gente por tanto tempo, né? Então, como é que saber se essas pessoas estão falando a verdade pra gente? E é por isso que eu acho que quando a gente sai de um relacionamento, a gente não pode nem ter novos amigos, né? A gente tem que continuar no mesmo jeito que a gente vive, sem o narcisista, por um tempo, porque a gente fica muito vulnerável, e é por isso que a gente se sente anestesiada. E as pessoas que são narcisistas, isso é um imã para eles. Então, a gente tem que ficar nos mesmos círculos de amigos, sem conhecer mais ninguém, para depois não cair em outra furada. Mas eu me senti, sim, muito anestesiada em relação ao amor, em relação à amizade, me senti muito sozinha, porque eu não tinha falado para ninguém, me senti uma idiota, me senti até uma mentirosa, porque como eu não falei nada por muito tempo para muita gente, quando eu comecei a falar, as pessoas duvidavam de mim. E, por ser uma coisa que eu não queria acreditar também, eu me sentia mentirosa. Foi um sentimento esquisitíssimo, que eu me sentia envergonhada por causa disso, e daí eu pegava o meu diário de novo e lia, meu, isso aqui aconteceu, né? Então, por isso que é bom, gente, ter em diário, escreve tudo que aconteceu, para depois a gente não ficar se duvidando, ali é a prova, a gente escreveu com a nossa própria mão. É uma das coisas que ajudam muito. A Graciele falou, Gabi, ele fala que a culpa é minha, pelo meu jeito ele ofende, humilha, não pede desculpa, e uma vez até inventou uma situação na qual disse que eu estava traindo ele, fui na casa desesperada, chorando, dizendo que não tinha feito nada. Aí depois de tanto eu chorar, me fazer, estava provando que a mulher que estava ao lado dele gostava realmente. Olha, eles fazem a gente acreditar, eles fazem a gente acreditar nas coisas que a gente, desacreditar nas coisas que a gente viram, né? Tiveram situações com o meu ex também, de me trair na minha frente, falar que não era nada, e depois me chamar de ciumenta, e eu ficar me achando de ciumenta, porque se ele falou que eu sou ciumenta. Então a gente fica traumatizado, a gente fica tentando se provar, né, para eles sem, sem motivo, né? Essa que é a verdade. A gente se prova para eles sem motivo nenhum. A gente não precisa se provar para ninguém, graças a Deus, né? Ai, gente. A Cristiane falou, brain spotting, eu fiz. Que bom. Não, a Paty falou, não convivo com narcisista, mas moramos na mesma cidade. Tenho muito medo da minha reação, caso venha encontrá-lo na rua. Será que existe alguma forma de me preparar para isso? Eu fico treinando mentalmente para fingir que nem conheço, mas na hora não sei. Olha, eu também. Imagina só a minha situação, gente. Eu saí de casa com meu ex-narcisista, meu ex-marido que me abusava fisicamente e tal. Eu saí sem ele perceber, quando ele estava bêbado no sofá. Então, peguei meu gato, peguei minhas coisas e caí fora. Eu morria de medo de encontrar ele. Assim, porque eu não tava bem ainda. Eu ainda tava codependente, eu ainda tava querendo voltar pra ele, eu ainda achava que eu podia melhorar. Eu achava que eu podia melhorar. Eu achava que ele pudesse fazer alguma coisa que ele fosse perceber o erro dele. Então, e eu não queria voltar pra ele ao mesmo tempo, porque eu tinha prometido pra minha mãe que eu não ia mais voltar pra ele. Então, é uma briga interna e eu não queria encontrar com ele de jeito nenhum, de forma alguma. E a gente morava na mesma cidade, e a cidade onde eu moro é desse tamanho, ó, a cidade onde eu moro, é piquititica. E eu passava
nos lugares onde eu sabia que ele gostava de ir, mudei de supermercado, mudei de tudo. Eu ia fazer supermercado em outra cidade. Tudo que eu fazia era tentando não encontrar, porque dá medo. Dá medo de encontrar, porque a gente. Mas assim, se eu também pensava nisso, se eu encontrar, o que que eu faço, né? Como me preparar para isso? Você tem, sabe, primeiro tem que ser em público. Então, tenta ir nos lugares, não à noite, né? Porque eles não querem correr perigo de nada. Então, quando você for em lugares, vai durante o dia, quando você sabe que tem gente, né? Não vai na padaria à noite quando não tem ninguém. Isso é uma forma de ser segura. Mas se você encontrar com ele, daí você, como se nada tivesse acontecido. A melhor forma de agir é não mostrar sentimento. Não mostrar sentimento nenhum. Nenhum. Porque se você se mostrar que tá bem, ele vai tentar te fazer sentir mal. E se você mostrar que você tá mal, ele vai adorar isso e vai tentar fazer você se sentir pior ainda, né? Então é melhor não mostrar sentimento nenhum, ser seco. Oi, oi, tudo bem? Tchau, né? Daí se ele vier perguntando, e aí, como você tá? Tudo bem, obrigada. Não pergunta como ele tá, é só responder o que ele perguntar e tentar sair rapidinho. Eu pensava nisso também. A Vanessa falou, normal se sentir assim, vai passar. É verdade. Ah, que pena, a Lídia não conseguiu mais ficar aqui com a gente. A internet caiu. Voltou depois. Tá, a Débora falou: os narcisistas voltam a procurar a vítima depois do descarte? Olha, muita de vocês me perguntou isso, e é ótimo que você está me perguntando isso também para responder para mais pessoas. O narcisista volta só se você for. Deixa eu ver se se você for uma vítima manipulada, ele vai tentar voltar, porque ele vai saber que você ainda tá. Ainda você é submissa, porque demora, né, pra gente se sentir melhor. Se ele não tiver arranjado alguém ainda que não seja a próxima vítima, ele vai tentar voltar. Ele vai tentar voltar também se ele quiser se vingar. Então, eles voltam depois do descarte, principalmente se eles não encontraram ninguém ainda para ser vítima deles. Então, e se acabar, se eles veem que vocês sofreram demais com o descarte, se eles perceberem isso, lá depois de anos, gente, ele pode ser 20 anos, tem gente que entra em contato comigo, 20 anos depois do relacionamento acabar, a pessoa voltou para arruinar a vida dessa menina. Então, gente, eles voltam, se eles sabem que se eles sabem que a gente ficou mal durante o término, se a gente, mesmo depois de estar casado, eles tentam voltar para falar, lembra da gente, lembra, só para te sugar e depois te destruir de novo. Então, eles voltam sim. Mas se a gente fingir, né? Porque não dá para ser normal, não dá para ser do jeito que a gente sente mesmo, porque a gente fica horrorizado, a gente fica estraçalhado. Então a gente tem que fingir que tá bem, né? Então, se eles perceberem que a gente tá bem, e se eles arranjarem outra, eles não voltam mais. Vamos lá. Vanessa Corbatti falou, Gabi, fala dos métodos não tradicionais de terapia. Acho que os integrantes do grupo poderiam compartilhar suas experiências. Ah, acho que eu vou fazer. Essa é uma boa ideia, só que eu acho que eu vou fazer um post. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Sobre quais terapias que a gente está fazendo, né? Para todo mundo compartilhar. E daí, quem quiser fazer, acho que vai ser legal. Obrigada. Deixa eu colocar aqui. Formas diferentes de terapia. Tá. Vamos ver. Vanessa. Isso. Acabamos de falar isso. Quanto tempo será que leva essa recuperação? Como eu falei num dos vídeos, geralmente demora. Dos casos que eu acompanhei já com os meus clientes daqui e falando sobre mim mesmo, demora de 1 a 2 anos. Para mim, demorou uns 4 anos para me recuperar do meu ex-marido. Demorou uns 4 anos para falar assim, eu estou bem mesmo, sabe? Até lá
Passou 2 anos, eu achava que eu estava melhor, mas depois de 4 anos eu sabia com certeza que eu estava melhor. Então demora, mas eu acho que geralmente são uns 2 anos para você se recuperar completamente. A Marjorie falou, eles nunca procuram ajuda, normalmente invertem a culpa. Falam que a gente que é o problema, colocam membros da família contra a gente, eles adoecem a nossa alma. Ninguém entende a gente, ninguém dá ouvidos, mesmo porque eles, na frente das pessoas, usam máscaras de boas pessoas. Eu não acho que as coisas vão, eu não acho que as coisas vão mudar. Quem tem que mudar é a gente. Isso mesmo. Isso que eu falo, gente. Não dá pra gente mudar o narcisista. Eles não têm cura. Então, a gente só pode controlar o que a gente mesmo sente, né? Não dá pra gente controlar o outro. É como se fosse a gente querendo ajudar uma pessoa drogada a se curar. Se eles não querem, não tem como a gente fazer por eles, né? Não dá. É a mesma coisa de falar pra alguém fazer dieta. Se eles não quiserem fazer dieta, não tem como a gente ajudar eles a perder peso. É a mesma coisa. Só que com o narcisista não tem jeito. Então a gente tem que se curar. Eles são as nossas drogas, são os narcisistas. Se a gente não quiser cura, a gente não vai conseguir nunca se curar. Esses narcisistas são as drogas, a gente fica codependente deles, né? Então é como eu falei no meu último vídeo, eles são como se fosse a nossa droga mesmo. Vamos ver. Eu peguei ele me traindo, a Giovana falou, ele disse que a culpa foi minha, por não dar atenção. Olha, gente, muita gente fala isso. E olha só, muitos casos que eu ouço de vocês e de clientes aqui também nos Estados Unidos. Olha, eles falam assim, olha só como é louco. E a gente, durante o relacionamento, tá achando que é normal. Então, o narcisista dá um descarte, a gente sofre pra caramba, e daí a gente finalmente consegue ter uma vida normal de novo, e ele vê que você tá feliz, volta na sua vida depois do descarte e fala, eu te amo, mas eu te amo, termina com ele, com quem você tiver de novo, termina que eu volto pra você. Daí você fala, mas você tá namorando uma outra menina. Então, eles falam que te amam com alguém do lado, né? Tem tantos casos que isso acontece que eu já perdi a conta. Que a pessoa tenta arruinar a vida de alguém, tendo uma outra pessoa do lado, mas jurando que ama a outra. Quando você largar do seu marido, aí eu largo dela, porque eu amo você. Isso não faz sentido, né, gente? Pelo amor de Deus. Quem ama alguém não tá com outra, né? Pelo amor, e a gente tem que explicar. A gente acha que a gente tem que explicar umas coisas normais de sentimentos humanos para uns monstros que são muito menos de humanos, né? A Adriana falou, Mendes falou, eu descobri tudo há 3 anos atrás, senti o luto, tentei resgatar a relação, levei um grande tempo querendo separar sem querer ao mesmo tempo. Mas não tenho como sair de casa ainda. Agora eu já estou ansiosa para conseguir sair. Ainda vai levar um tempo. Você acha possível que eu já tenha passado o luto? Olha, querida, eu acho que assim, você pode sair de casa, né? O problema, mas assim, no começo, se você tá com dúvida ou não, vai com algum amigo, sabe? Vai fazer uma coisa que você gosta com algum amigo seu, alguma amiga sua, sabe? Vai fazer o cabelo, vai fazer a unha, saia de casa, tenta fazer alguma coisa que você gosta, já que você tá tão ansiosa para conseguir melhorar, celebre isso, né? Comemore isso, faça alguma coisa que você gosta e foca em você, não conversa sobre o narcisista durante esse tempo que você tiver saindo com a sua amiga. Vai devagarinho, não precisa de repente sair para uma balada, né? Sai vai tomar um café na casa de uma amiga, sem falar sobre nada de mal, nada de narcisista, nada. Eu acho que aí, a partir disso, você vai criando mais força para sair de novo, sair. Acho que. E se você não se sentir pronta, não precisa, né? Faça quando você se sentir pronta. E parece, já que você fez esse comentário, eu acho que talvez você esteja, porque você está querendo, né? Então, a única pessoa segurando você é você mesma.
A Fabiana Alves falou: Oi, Gabi, boa noite. Boa noite. Ah, a Lid falou: A Gabi, no nosso país é muito difícil encontrar terapeuta empata. Já tentei tantas vezes psiquiatra, psicólogo, coach, infelizmente não deu certo. Eu me sentia muito culpada ao final de cada terapia. Você acredita que é possível ficar bem com o tempo, com paciência, ficando na sua, em contato zero, estabelecendo a sua vida aos poucos sem terapia? Eu acho, olha, essa é a minha opinião. Eu acho que não dá pra gente ficar 100% sem fazer terapia e muitas vezes a gente precisa tomar antidepressivo também. Porque, principalmente se você ficou com uma depressão muito grande, se foi um relacionamento com um manipulado, né? Vítima manipulada, às vezes, muitas vezes você precisa de terapia só para abrir a cabeça para outras ideias. Mas, né, você precisa procurar um terapeuta, ou um psiquiatra, um psicólogo certo para você. Aqui também é a mesma coisa, gente. Aqui eu demorei muito tempo para achar uma pessoa que eu gostasse. Então, muitas vezes eu saía até no meio da terapia que eu não, nem aguentava, sabe? Ouvir o resto da pessoa falar, porque você começa a reconhecer, né? É o que eu falei pra vocês, quando o seu terapeuta começa a focar mais no, no seu problema do que em você, de como você tá se sentindo, né? Se o terapeuta tá querendo focar mais no que a pessoa, no narcisista, saber mais dele e tudo mais, e não acreditar em você, ou minimizar, ou falar que tá na hora já de você sentir isso, tá na hora de você sentir aquilo, é a hora de procurar outra pessoa, entendeu? E não tem problema, não tenho vergonha de fazer isso. E eu sei como que é difícil, porque eu também sou empata. Então é difícil a gente sair e falar, desculpa, você não tá me ajudando. Mas isso, se a gente faz isso, a gente tá colocando os nossos limites. Então, isso é mais terapia do que ouvir a pessoa falar, né? Coisa baboseira pra gente. Se a gente pisar no chão e falar, eu não quero mais ver essa pessoa porque ela não tá me fazendo bem, não tá me ajudando, só isso já é uma terapia, né, pra gente aprender a falar não, colocar os nossos limites. E é difícil, tem muitas pessoas aqui narcisistas também, terapeutas, e o que é muito perigoso, né? A gente tem que ficar sempre alerta com isso. Mas tenha paciência, já que você tá querendo ficar bem só com o tempo, leve esse tempo para procurar uma pessoa que um terapeuta bom. Você vai ter que esperar mesmo, não é? Mas se você não tivesse terapeuta, você ia ter que esperar. Então, durante esse tempo, vai procurando. Eu acho que seria muito mais rápido, será muito mais rápida a sua recuperação se você tiver terapia, alguém que te aconselhe, que converse com você, com certeza. Né? Mas não dá para saber com certeza se você ia conseguir ou não, né? Sozinho, mas eu acho bem difícil, né? Porque é traumatizante. A Meire Edília falou: Eu tenho que ir para o tribunal para pedir o divórcio, tenho que ir também ao tribunal por caso de agressão. Eu queria não desabafar, mas eu sei que não vou aguentar. Eu quero voltar para o Brasil e me livrar disso. Ai, gente, eu sei tanto como é isso, meu Deus. A gente se sente sozinha aqui, sabe? Quando a gente tá fora, longe de família, passando por tudo isso. E eu já li a sua história, Meire. E eu tô torcendo muito por você. Eu quero muito que isso aconteça logo e você consiga. Deixa eu ver umas outras aqui, gente. Ah, o último contato a Giovana falou, o último contato que tivemos, ele disse que queria voltar, mas era para eu ligar para os meus amigos na frente dele, dizendo que não queria mais contato com eles. Não aceitei. 2 dias depois, ele assumiu o relacionamento com outra e eu me senti culpada por algum tempo, achando que eu devia ter cedido. Querida, leia isso de novo, o que você falou. É o que eu acabei de falar. Como que ele pode falar que te ama? Graças a Deus ele saiu fora, arrumou outra. Pensa assim, sabe? Porque se ele já estava com outra, é porque ele não te ama. E você só ia sofrer na mão dele. Né? Não vale a pena. Não se culpe nunca pelo fato de uma pessoa ter feito você sofrer. Né? Pensa nisso. Você está se culpando por alguém fazer você sofrer. Não, não tem cabimento. Ele que se dane, né?
Vamos ver, quem mais? Gostaria de saber os métodos alternativos de terapia. Tá. Eu vou fazer, eu vou procurar nos meus livros e vou fazer esse post, como vocês já me pediram, e eu coloco lá aqui no Face para todo mundo dividir ideia. Acho que foi bem legal. Vamos ver. Eu tô bem atrás aqui de vocês, gente. Deixa eu dar um pulinho. Taranana. Ai, cadê? Desculpa. Pensando. A Vanessa tá ajudando bastante, viu? Legal. Eu adoro como vocês dividem o conhecimento, apoio. Eu gosto tanto desse grupo, gente. Vou falar sério, viu? Gosto muito mesmo. Vocês, o jeito que vocês ajudam um ao outro, o jeito que vocês têm carinho um por outro, mesmo a gente sem se conhecer. E um dia eu quero muito, quando eu estiver aí no Brasil, eu quero muito encontrar com vocês. A gente precisa fazer uma festa de empata, que vai ser muito legal. Já pensou que gostoso? Ah, vamos ver. Existe uma técnica que possa ajudar para não demonstrar na frente do narcisista? Eu tenho que ver ele nas audiências, já estou sofrendo. Olha, é difícil, porque bate, aperta o coração, voltam os medos, mas você vai estar com seu advogado, né? Então, tenta não olhar para ele, tenta não, tenta não mostrar sentimento para ele, sabe? Se você pode, tenta não. Ai, como que eu falo? Porque eu também passei por isso, gente. É não. É ligar o foda-se, entendeu? Na verdade é isso. Que vai doer, é ruim, não é uma coisa confortável, não é uma coisa legal, só que é necessário. Então, se você chorar, chorou. Se você der risada, dá risada. Se você não tenta se controlar, tanto que daí você acaba adicionando mais pressão ainda na sua vida. Eu posso falar para você o que está escrito nos livros, sabe? Só que na real, sinta-se do jeito que você sente, não minta para você mesmo. Só que ao mesmo tempo, não olha para ele, não dá o gostinho, sabe? Não dá o gostinho para ele que você tá sofrendo. Fica na sua, falando com o seu advogado, com as pessoas que estão lá com você, e não olha para a cara dele em nenhum momento. Eu acho que eu falaria isso para você, assim, por experiência própria. É isso, gente. Porque, sabe, às vezes, como eu falei antes, não dá para fazer algumas coisas que estão escritas nos livros, né? Vamos ver. A, a Mércia falou que conseguiu só chegar agora. Eu não sei se depois que eu terminar a live, se vai ficar gravado aqui no grupo. Alguém de vocês sabe? Será que depois que eu terminar dá para gravar? Ou tá gravando e dá para todo mundo assistir depois? Hum, Me avisa aí. A Vanessa Corbage falou: ele sempre inverte a situação para você se sentir culpado. Você fica firme nos seus, nos seus visores e não permita que ela que o confunda. Somos empatas, almas empatas nesse mundo. Somos. Ai, que bom, gente. A Claudinha falou também, adoro esse grupo. Se você fizer o encontro, eu vou. Empata gente boa. É sim. Ao vivo ainda ou é vídeo de... Não, esse vídeo aqui mesmo. Se quando terminar esse live, será que fica gravado? Isso que eu tô tentando entender, porque ia ser legal para as outras pessoas aqui do grupo assistirem depois, né? A Nalva falou, boa noite, Gabi, guerreiras e guerreiros. Somos guerreiros mesmo, né? E eu me sinto num exército, né? Sozinha a gente é guerreiro. Só que eu quero o meu. Ai, como que eu falo? O meu objetivo desse grupo, eu quero que a gente forme esse exército, que a gente já é, e não seja mais guerreiro. Eu quero que a gente seja vencedor. Porque guerreiro a gente sabe que a gente é, porque a gente tá enfrentando isso faz tempo, já enfrentou. Eu quero que todo mundo desse grupo seja vencedor e deixe de ser guerreiro. Esse é o meu objetivo, gente.
eu sinto tanta dor das pessoas que às vezes até fico sozinha de me desligar pra não ficar sofrendo. Eu também, ela falou, eu rezo por vocês. A Vanessa tá falando, eu rezo por vocês quando ouço ou leio as suas histórias. Eu também faço isso, gente. Torço todo dia, todas as vezes que eu falo com vocês. Tem como deixar a live gravada, Débora falou. A opção deve aparecer quando você terminar a live. Tá bom, tomara. Eu sei que isso acontece no YouTube, né? Vamos esperar que aconteça aqui também. Obrigada, Débora, pela resposta. A Paula falou, eu quero ir também. Vai ser bem gostoso. Depois dos 20 anos, descobri que meu marido é narcisista. Gente, a minha mãe demorou 34 anos para descobrir que meu pai era narcisista. A minha mãe sofreu muito nas mãos do meu pai, que pelo amor, sabe? Nós todos, os meus irmãos, e eu e minha mãe, foi um absurdo. E até hoje, né, ele tenta manipular todo mundo, inclusive a minha mãe. Até cartinha ele mandou para minha mãe do nada, acho que foi o ano passado, depois de terem se divorciado faz 10 anos, sabe? Umas coisas que não tem cabimento. Não tem, sabe? E não se sinta besta, não se sinta idiota, viu, Mércia? Não se sinta culpada, que perdeu tempo, porque você não sabia, você está fazendo o máximo que você podia com o que você teve. Você deve ter um coração enorme e você aturou isso tudo tentando salvar o seu relacionamento, né? Então não se culpe por fazer uma coisa boa, sabe? Com o bem. Tem o Ho Oponopono também, né? É verdade, muita gente faz o Ho Oponopono. Levei 23 anos para descobrir, a Adriana Mendes falou. A Lica falou, parabéns, muito sucesso, Gabi, Deus te proteja sempre. Obrigada, Lica, vocês também. Como a gente pode ser tão manipulado, né, Mércia? E somos, porque a gente nem pensa. Porque geralmente, se a gente for pensar, né, a gente a gente faz com os outros, a gente espera dos outros, não espera, né? A gente acha que os outros são como a gente, né? E eu vejo isso, é muito fácil a gente perceber isso com as nossas amizades, porque a gente faz muito mais, né, sem pensar, quando são amigos. Então, a gente acaba sendo manipulado demais, porque a gente faz muito pelos outros, achando que eles vão fazer pela gente, depois não fazem, e daí, como a gente é empata, a gente fica querendo fazer mais, porque a gente sempre dá desculpa, ele talvez não pôde fazer isso por causa disso, ou por causa daquilo, porque se você não pudesse ter feito isso por causa disso, por causa daquilo, você não queria ser injustamente julgada. Então a gente acaba fazendo muito isso, acho que a gente é muito ligado a essa injustiça, a gente não quer ser injusto com ninguém, então a gente acaba perdoando muito, né? Por não querer julgar ou injustiçar alguém, né? Vamos ver. Demorou 16 anos a Nalva para descobrir. Graças a Deus a gente acordou. Verdade. Esse grupo foi inspirado por Deus. Ai, que bom, gente. Olha, queridos, não sei nem quanto tempo que a gente está falando aqui. 57 minutos, já faz quase uma hora. Nossa, passa rápido. Mas eu acho que vamos falar boa noite, né? Se despedir. E eu quero agradecer muito. Uma coisa que eu quero falar para vocês, deixar aqui escrito, estampado para todo mundo ouvir, é que eu agradeço muito vocês por todo o carinho, sempre, todos os dias. E além disso, eu agradeço pela confiança que vocês têm em mim. Muitos de vocês me mandam mensagens, falam sobre coisas difíceis que eu sei que é de falar, e eu não leio nada disso achando que é fácil ou não dando a importância que eu deveria, sabe? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder porque eu quero ter tempo de ler e poder digerir o que vocês estão me falando, porque é uma honra para mim essa confiança que vocês têm em mim. Eu agradeço muito vocês de coração mesmo. Adoro vocês. Então, gente, acho que vamos ficando por aqui, tá bom? Tomara que dê para gravar, a gente vai ficar sabendo daqui a pouco. Mas, de qualquer forma, um beijão a todos, boa noite e até a próxima, tá bom?
Beijão. Tchau, tchau.